amigos, tudo bem? Eu espero que estejam, espero que esses estudos que a gente vem fazendo tenham encontrado ressonância na busca de vocês, como na minha, naquilo que a gente tem procurado em matéria de melhora na área da educação. Nós estamos trabalhando o livro Desafios da Educação, na psicografia de Raul Teixeira e a orientação do espírito de Camilo. Hoje nós vamos trabalhar a questão de número 4. Veja bem, a questão, ela vai trazendo várias elaborações, porque ela é uma questão grande, e a gente vai dissecar esta pergunta que o Raul Teixeira faz. Olha como que ele coloca para o Camilo. Considerando-se as circunstâncias da vida moderna, na qual, dentre outras coisas, a criança recebe um número expressivo de informações diariamente, o que lhe dá outra desenvoltura intelectual, bem como a proliferação das pré-escolas instituídas oficialmente, persiste o entendimento de que a criança deva ingressar na escola somente aos 7 anos de idade? Primeira pergunta. Na mesma pergunta, por outro lado, se iniciada muito cedo nos estudos, isso não lhe seria prejudicial, levando-se em conta as diversas fases psicológicas por que passa a infância? Então, vocês veem que são duas perguntas e o Raul, ele coloca, considerando-se as circunstâncias da vida moderna, a quantidade de informações que a criança está recebendo, a quantidade de exemplos que ela está recebendo, a quantidade de estímulos visuais, estímulos verbais, estímulos auditivos, a quantidade que ela está recebendo, persiste então o entendimento de que a criança deva ingressar na escola somente aos 7 anos de idade? Vocês vão lembrar que há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, havia aquele momento assim, você só poderia matricular a criança se ela completasse 7 anos até o dia 30 de abril, em função da fase de desenvolvimento. Eu me lembro, durante muito tempo no consultório, eu tinha que fazer para crianças teste de prontidão para saber se a criança estava pronta para entrar para a escola. Então, antes da criança fazer a matrícula, se ela completava 7 anos, por exemplo, do dia 1º de maio até o dia 31 de dezembro, ela tinha que fazer matrícula no ano seguinte. E aí a gente fazia antes um teste de prontidão. Se nesse teste detectasse que ela estava pronta para atender, para aprender com aquele grupo que já tinha completado 7 anos até o dia 30 de abril, a gente dava o laudo e a escola matriculava. Eu lembro que a gente usava muita referência do Dr. Delamare, que ele tem várias publicações nessa área também, mas a gente fazia o teste de prontidão, fazia o laudo e a escola matriculava. Ela fazia 7 anos no dia 15 de julho, fazia 7 anos, mas era só no dia 30 de outubro, no dia 16 de outubro, 7 de setembro, 7 de novembro, não importa. Se passou do dia 1º de maio, tinha que fazer o teste de prontidão. Ou aquela criança tinha que ser matriculada no ano seguinte. Então veja, a pergunta do Raul persiste o entendimento, com essa quantidade de informações, persiste o entendimento de que a criança deve ingressar na escola somente aos 7 anos de idade? Você vê que o progresso, ele está trazendo N informações, centenas, milhares de informações. E que a criança, quando ela chega aos 7 anos, ela já está tendo acesso a um mundo que muitos de nós, a maioria esmagadora de nós, não tivemos na nossa época. E ele já tem acesso a muitas informações. Então persiste, e ele coloca lá, por outro lado, se iniciada muito cedo nos estudos. Então vamos partir do pressuposto de que hoje é importante colocar a criança mais cedo. Se iniciada mais cedo nos estudos, isso não lhe seria prejudicial, levando-se em conta as diversas fases psicológicas por que passa a infância?
Então, vamos ver a resposta que o Camilo traz e a gente vai dissecando as duas perguntas, ok? O fato de obter informações não garante que ela saiba trabalhar com as mesmas, ou que todas as informações recebidas sejam de boa qualidade, ajudando no progresso infantil. Ela está muito informada, mas não significa que ela esteja educada. Ah, mas então nós podemos matricular mais cedo? Podemos. Não tem problema matricular mais cedo. Até porque, olha só, a vida hoje em dia tem levado cada vez mais a mulher para o mercado de trabalho fora do lar. E aqui ele está colocando a mulher, mas nós podemos ampliar a ideia do casal. Tem levado para essa saída fora do lar. O custo de vida aumentou, as dificuldades financeiras agravaram, a necessidade dentro das nossas casas ampliaram em função das demandas que a ciência, a tecnologia, a sociedade, o aprendizado têm procurado conosco, ok? E aí ele diz assim, sem nos determos no mérito desta saída de casa por parte da mulher, embora nós estamos falando do casal, a realidade é que essa criança hiperinformada precisa ter quem cuide dela. É importante que ela tenha quem cuide, não é simplesmente colocar na escola e deixar lá. Ela está recebendo informações, então tem problema, a criança está lá com 6 meses, ela já entra para uma escolinha, 1 ano e meio ela está numa escolinha. Isso tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Desde que a gente acompanhe esse amadurecimento, essa entrada dela na escola, essa relação com os meninos recém-nascidos, nos berçários, porque hoje o mundo oferece berçário, então é para que a gente desfrute do berçário para quem precisa desfrutar. Claro que se a gente pode conviver um pouco mais com a criança, principalmente ali no seu período de amamentação, 6 meses, 8 meses, 1 ano, é ótimo. É ótimo para a formação medular, é ótimo para a formação biológica, é ótimo para o desenvolvimento fisiológico, é ótimo para a construção de defesas de infecções. Por quê? Porque ela está recebendo leite materno durante todo o tempo, sem pressa da mãe de desmamar o filho, sem a pressa de não mais amar, porque eu não estou aguentando. Quando a mãe consegue ter esta paciência e levar por mais tempo, 6, 8 meses, 1 ano, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, é ótimo. Até o nível de suportação da mãe também, não vou descartar esse outro lado. Por quê? Porque às vezes a criança já começa a apresentar a tendência a morder, a machucar, a ferir, e ela fere o seio materno, e aí começa a criar um ambiente de mal-estar ali. É coisa leve? É, mas qual a necessidade de criar? Com tanta coisa que está sendo oferecido, se a gente pode oferecer o leite materno até um determinado limite, ofereçamos. Se não tem jeito, a gente precisa matricular com 6 meses, com 8 meses, com 1 ano e 3 meses, vão matricular. Quem sabe 2 vezes na semana já atenua a sobrecarga dentro de casa, ou do trabalho da empresa. Ou 3 vezes na semana ela fica na escolinha ali, ou no berçário, segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta, enquanto a mãe e o pai dá andamento às outras atividades que a sociedade exige, que a profissão exige, que o bem-estar do que eles estão buscando exige. Isso vai trazer algum comprometimento? Não, não vai trazer. Desde que a gente se atente para a qualidade do tempo que estamos com o nosso filho. Porque tem pais que ficam muito tempo com os filhos, e nós vamos ver isso aqui durante a nossa programação, mas não passa nada de valor. Tem quantidade, mas não tem qualidade. Ficam horas, mas não constrói nada de edificante nessa relação. Horas porque ele está dentro de casa. Está com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 8 meses, 2 anos e meio, 3 anos e meio, e ele fica ali, ó, no celular. Fica ali no tablet, passando e vendo imagens, passando e vendo imagens, passando. Ah, não, mas eu fico com meu filho o dia inteiro. Não, não fica, não.
O filho está em casa e você está em casa, mas você não está com ele. Não há interatividade. Então veja, se ele está com 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, e já está na escolinha, na chamada pré-escola, o que isso tem de destrutivo? Nada. Destrutivo, nada. Porque ele tem um ambiente saudável com outras crianças, principalmente se tivermos turmas menores, por exemplo, 5 crianças, 8 crianças. Com uma professora, uma ajudante, ou apenas uma professora que dá conta daqueles 5 e interage, faz o lanche comunitário, pega na mão de um, leva até o outro coleguinha, ensina para eles a brincarem juntos, ensina para eles um tom de voz mais ameno. Então, são construções sociais que depois ele vai colocar em prática em casa. E aquelas verdades, aprendizagens, visualizações de casa, ele vai também colocar em prática na escola. Essa interação, ela é muito importante. Então veja, nós estamos falando de qualidade de relacionamento na escola e qualidade de relacionamento em casa. O que há de negativo nisso? Nada. Nada de negativo. Tá claro? Agora, veja bem, ele coloca para nós assim: quando essa criança fosse para a escola, para a convivência com outras crianças e outros adultos, estaria bem mais protegida para operar o discernimento no nível da sua maturidade infantil desenvolvida em casa. Mas nós já tivemos, inclusive, essa época aqui, que essa maturidade desenvolvíamos em casa, mas nós somos da rua. Lembram quando a gente era menina? Quando a gente era criança, a gente brincava na rua. Os nossos filhos hoje não sabem o que é brincar na rua. Nós brincávamos, a gente ficava até 8, 9 horas da noite na rua. Brincava de rouba-bandeira, de queimada, de pique-esconde, de polícia e ladrão. A gente brincava na rua. Sentávamos no meio-fio e ficávamos ali batendo papo. À tarde a gente ia para casa, tomava um banho, fazia um lanche, voltava para a rua de novo e ficava ali batendo papo com os amigos. Hoje, os nossos filhos não vivem esse movimento. Naquela época não tinha pré-escola, hoje tem. Naquela época não tinha a insegurança de hoje. Naquela época nós tínhamos acesso aos vizinhos. Então, nós tínhamos contatos que hoje nós não temos. Então, é saudável que a gente faça esse movimento? É saudável, mas é muito importante que a gente monitore os filhos na pré-escola. Que a gente acompanhe, que a gente assente com eles e faça atividade com eles. A atividade veio da pré-escola, a escolinha, ela é cheia dos combinados. E os combinados são palavrinhas mágicas que reforçam aquilo que a gente ensina dentro de casa. 4 palavrinhas mágicas. Muito obrigado, dá licença, me desculpe e por favor. 4 palavrinhas mágicas não, 4 termos, 4 frases, 4 colocações. São várias palavrinhas. Muito obrigado, dá licença, me desculpe e por favor. Eu estou falando de 8 palavrinhas em 4 expressões que a gente aprende dentro de casa para a vida inteira, falando dessa encarnação. Para a eternidade, falando de progressão de espírito, falando de imortalidade da alma. E aí eles aprendem dentro de casa, reforça na escolinha, na pré-escola, nos combinados que a professora faz, escreve lá no painel, na sala, está escrito, eles estão aprendendo a desenhar as primeiras letras, às vezes com 3, com 4, com 5 anos, mas eles estão lendo o O do obrigado, estão fazendo o M do muito obrigado. Então vocês imaginem, aqueles combinados em casa, que quando a mamãe chega e fala assim, o filho fala, me dá, ela fala, por favor, e ele tem que pedir por favor, enquanto ele não pede, não recebe, a escola faz o mesmo. Então veja, essa conformidade, essa engrenagem faz com que a associação da educação esteja saudável para os nossos filhos. E aí olha como que o Camilo fecha para nós. Lamentavelmente, não ocorre
lamentavelmente não ocorre. Se a gente for falar da educação, essa conformidade nem sempre acontece. Essa conformidade, aí eu estou falando da escola, nem sempre acontece, de casa nem sempre acontece. Por causa dos excessos, muitas vezes os pais não se atentam para essas 8 palavrinhas, para essas 4 expressões, e compreendendo-se o grave momento de confusões ideológicas da sociedade, o despreparo de muitos pais para o mistério de educar, entre ficar nas ruas à solta ou em casa a sós, diante do vídeo, ou com pessoas que não estejam à altura de dar-lhes bom acompanhamento, e por vezes causando mais problemas à personalidade e informação, não resta a menor dúvida de que a escola, mesmo mais cedo, será a mais coerente opção a fazer. Então, muitas vezes, se os pais estão com dificuldade de manter esse movimento, de cuidar dessa qualidade de relacionamento, se os pais estão com essa, olha, nada como ter uma escola ali que faça junto conosco essa função. Já que muitas vezes não nos envolvemos com a qualidade, mas atentemos-nos para isso. É importante que a gente se envolva com a qualidade. Não é a quantidade de tempo que ficamos com o nosso filho é que vai fazer com que os valores sejam transmitidos, mas é a qualidade do tempo. Muito tempo com os nossos filhos não significa transmissão de conhecimento, de exemplo, de verbalização, de diálogo, não significa. Mas qualidade sim. Ah, mas o que você chama de qualidade? Na hora que eu estou com meu filho, eu estou com meu filho. Nesta hora, eu não estou com meu filho com o arroz na panela, eu não estou com meu filho, mas monitorando meu celular, eu jogo com ele alguma coisa aqui, mas fico monitorando meu celular, peço ele para esperar e vou... Não, qualidade é qualidade. Eu vou ficar com ele tanto tempo. Então, assenta com seu filho. Seu filho é pequeno, ele está com 2 anos, está com 4 anos, ele entende. Você tem um relógio de parede, sabe aqueles relógios, às vezes você ficar olhando o celular, bota um relógio de parede lá na cozinha, na sala, um relógio de parede, aquele tradicional. Não digital, o tradicional, que tem 2 ponteiros, o grande e o pequeno. Ensina para ele, olha filho, ó, o ponteiro está aqui, ó, está no 12. Nós vamos ficar aqui brincando, jogando, até o ponteiro chegar no 6. Chegou no 6, ou seja, meia hora com seu filho. Parece pouco, mas é meia hora que você não atende telefone, não olha celular, você não vai no banheiro, não interrompe a brincadeira. Se ele te pedir água, você busca água para ele, bebe, ensina como bebe. Se você pode estender, ó, tá no 12. Esse ponteiro grande vai dar a volta toda. Quando ele chegar no 12 de novo, a gente para. Aí você vai fazer uma outra coisa e mamãe ou papai vai fazer uma outra coisa. E aí você disseca a atividade. Isso é qualidade do tempo. Então, se nós conseguimos construir qualidade, nessa qualidade, nós não vamos mexer com o aparelho, não vamos mexer com o fogão, não vamos atender o telefone fixo, se a sua casa ainda tem telefone fixo, porque a maioria tem, outros não. Não vai ligar uma televisão, você está com ele, desenha, rabiscando papel, qualquer coisa. Se ele quiser contar uma história, pega o livro, conta a história, encena a história, faz graça. E aí é diferente. Usa o livro de instrumento, livrinhos de história, tem vários. Não vai pegar a telinha, aí você pega a telinha, vai contar a história para mostrar a gravurinha da telinha, daqui a pouco começa a chegar informação para você, aí você começa a responder a telinha, isso não é qualidade, gente. Nós já começamos a interromper. Ou seja, a colocação para nós. Pode, então, podemos matricular antes? Não tenha dúvida, vai ajudar, antes dos 7 anos, vai ajudar a gente nesse movimento de formação intelectual. Vai ajudar. Ele já começa a aprender cedo. E aí ele coloca assim,
Isso não lhe seria prejudicial, levando em conta as diversas fases psicológicas porque passa a infância? Não é prejudicial. Por quê? Porque a gente vai também respeitar aquilo que a criança tem para oferecer. Tem crianças que já vêm com bagagem, lembra que nós falamos na pergunta de número 3? Ela está trazendo bagagens seculares milenares, ela está trazendo bagagens. Se ela tiver uma facilitação, ela vai pegar muito mais rápido determinado tema, determinada brincadeira, determinado jogo, determinada construção, ela vai pegar. Aquele outro, ele vai ficar mais lento, que não tem problema, está dentro do desenvolvimento, eu não preciso de apressar o desenvolvimento deles. Então, nós não estamos tendo prejuízo se a gente matricula mais cedo. O prejuízo é quando não construímos a qualidade de tempo e a gente foge do compromisso educativo. Ok? É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos e até breve.